O Grêmio protagoniza mais um fiasco na temporada. Mais uma queda nos pênaltis. Exato. O Grêmio cai na Libertadores da mesma maneira que caiu na Copa do Brasil para o Corinthians. Mas o Grêmio não caiu na Libertadores hoje. O Grêmio caiu na Libertadores na primeira fase, quando conseguiu perder para o Huachipato, perder para o The Strongest. Times que foram goleados, um na Sul-Americana e o outro agora na Libertadores. O Huachipato acaba de tomar um 6-1, se eu não me engano, do Racing na Copa Sul-Americana e veio dentro da arena e ganhou do Grêmio. O Grêmio, desde o início desta Libertadores, passou vergonha. Classificou na Bacia das Almas e hoje perdeu mais uma vez. Mais uma vez, mais uma desclassificação nos pênaltis. Assim como o Corinthians, assim como contra o Corinthians, o Grêmio perde nos pênaltis pro time horroroso do Fluminense. Mas o Fluminense tem um goleiro que pega pênaltis. O Grêmio não tem. Eu gosto do Marquezinho, mas goleiro que não decide na hora que precisa decidir, não serve. O Marquezinho não serve para ser goleiro do Grêmio. E aqui, se o Marquezinho não serve, eu não posso passar pano para o Cristaldo. Em duas decisões por pênaltis, Cristaldo bateu e errou. Ao contrário do Reinaldo, criticado, desvalorizado. Ele salvou em Curitiba e hoje bateu bem o pênalti novamente. Bateu bem o pênalti. Renato escolheu jogar com 3 zagueiros. Não colocou nem Gustavo Nunes, nem Monsalve e nem Cristaldo. Com 28 minutos do primeiro tempo, o Grêmio já estava eliminado da Libertadores. Só não terminou o primeiro tempo tomando uma goleada porque o Fluminense achou que o jogo já estava ganho. E o Mano Menezes colocou a bunda lá atrás. No segundo tempo, como eu coloquei no Twitter, existe a chance do Renato resolver mudar a cagada que ele fez, o Grêmio inventar de classificar e na coletiva a arrogância novamente aparecer. Ele fez tudo o que eu falei, menos conseguiu a classificação. Ele colocou o Cristaldo, ele colocou o Gustavo Nunes, ele colocou o Monsalve. E dos pés desses 3 jogadores, um gol que valeu, outro gol que foi anulado, a chance de empatar o jogo ainda no segundo tempo e não ir para os pênaltis. Bom, o Grêmio jogou o segundo tempo. Mereceu o gol que foi anulado. Poderia ter empatado a partida classificada no tempo normal, mas não o fez. E aí, os pênaltis. E nos pênaltis, aconteceu a mesma coisa que aconteceu contra o Corinthians. O Grêmio não tem um pegador de pênaltis. E o Fluminense tem um pegador de pênaltis, que se chama Fábio. Curiosamente, mesmo nome que eu. Um goleiro de mais de 40 anos e que falhou em Curitiba. Os 2 gols do Grêmio foram falhas dele. E hoje ele salva o Fluminense da desclassificação. Porque a primeira bola do Gustavo Nunes, o Gustavo Nunes pega de primeira e ele faz uma defesa no alto. Depois o Gustavo Nunes faz o gol. Depois vai para os pênaltis. E quem salva o Fluminense? Ele, Fábio. Ele pega o pênalti do Cristaldo e o Grêmio está desclassificado em mais uma Libertadores. Em mais um vexame de Renato Portaluppi. Por quê? Porque é mais um vexame. Vexame contra o Santos, vexame contra o Flamengo, vexame contra o Flamengo e agora vexame contra o Fluminense. Chega. Deu. Acabou. A temporada acabou. Agora é
45 pontos. O Grêmio, a partir de agora, tem a obrigação de vencer, vencer, vencer e vencer. Renato Portaluppi, muito obrigado. Pega o boné e tchau. Trocar agora? Esperar o final do ano? O fato é que o Grêmio caiu pro Corinthians porque o Renato fez o time cair pro Corinthians. O Grêmio decidiu não jogar contra o Corinthians e aconteceu o que aconteceu. Renato decidiu, mesmo com a vantagem, não jogar contra o Fluminense. E aconteceu o que aconteceu no primeiro tempo. Se o Grêmio tivesse entrado no primeiro tempo com Vidia Sante, Monsalve, Cristaldo, Gustavo Nunes, Soteldo e o Bratoit, o Grêmio teria ganho do Fluminense hoje no Maracanã. O Grêmio teria ganho do Fluminense no Maracanã. Mas não. Renato colocou o time com a bunda lá atrás, tomou 2 gols em 28 minutos, teve que correr atrás, ainda conseguiu correr atrás, mas aí, quando tu tem batedores que somem, né? O Cristaldo, mas é um baita batedor de pênaltis. Nas 2 decisões, ele bateu do mesmo jeito e errou. O Marquezinho, nas 2 decisões, não pegou nenhum pênalti. Goleiro que não pega pênalti não serve. O Grêmio está fora da Copa do Brasil, está fora da Libertadores e a temporada acabou. Mas ela pode ficar pior, porque o Grêmio está bem pertinho do Z4. E agora só tem o Campeonato Brasileiro. E outra, o Grêmio fez um alto investimento e não terá Libertadores o ano que vem. No máximo, uma Sul-Americana. E se Deus quiser, sem o Renato, a partir de dezembro. Tirar o Renato agora? Talvez? Talvez sim, talvez não. Deixar o Renato até os 45 pontos? A partir dos 45 pontos, demitir o técnico e já começar a pensar na próxima temporada? Pode ser um tempo, pode ser uma opção. Mas eu não acredito que essa direção do Grêmio, essa direção fraca do Grêmio, vá demitir Renato Portaluppi agora. No final do ano, a informação que todos temos é que o Renato, ele vai pedir para sair. Porque se depender da direção, a direção não vai mandar ele sair. Mais uma decisão por pênaltis, mais um fiasco e mais um fiasco na conta de Renato Portaluppi em Libertadores. Chega, deu, é hora de virar a página. O Grêmio está eliminado da Conmebol Libertadores porque perdeu mais uma vez nos pênaltis. E, convenhamos, poderia ter perdido de goleada no primeiro tempo. Deu sorte, isso sim. Restou o Brasileiro e não restou mais nada na temporada. É 45 pontos e depois uma reformulação geral, inclusive passando principalmente pelo departamento de futebol do Grêmio. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!